estaremos estudando sobre o tema como estabelecer os bons pensamentos e a paz de Deus em nossas mentes. Você que ultimamente tem enfrentado aí de forma muito dura essa guerra na mente, nos seus pensamentos, hoje o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui como nós lidarmos com a nossa mente. Então, Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. Eu vou ler uma vez e depois nós iremos ler todos juntos esse texto. Filipenses capítulo 4, não 2, 4, versículo 8. Nós iremos ler apenas esse versículo aqui. Você que está em casa, pegue uma Bíblia nesse momento, abra sua Bíblia no seu celular. De alguma forma, tenha a palavra do Senhor diante dos seus olhos, para que você possa, voltando os olhos para ela, ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Então, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler o texto, todos juntos, em nome de Jesus. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos ler todos juntos, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para te pedir nesse momento o teu auxílio, Senhor. Nos ajuda a entender aqui o que a tua palavra nos ensina, que cada, Deus, instrução aqui que a tua palavra nos dá nessa noite, ela possa nos dirigir, ela possa nos fortalecer, Senhor, diante das guerras que nós estamos enfrentando. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós e fala aos corações, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje eu gostaria de mostrar a você como estabelecer os bons pensamentos ou bons pensamentos e a paz de Deus em nossas mentes. A maneira como nós agimos, irmãos, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, nasce de um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Você pensa, você passa a viver de acordo com esse pensamento e aí suas ações aparecem. Então tudo nasce, tudo começa no pensamento. De maneira que se os nossos pensamentos forem equivocados, errados, as nossas ações também serão erradas. A gente precisa ficar atento a muitos que estão por aí a dizer o seguinte, que nós precisamos parar de falar de teologia e viver mais. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, essa expressão, mas na verdade é uma expressão muito equivocada, porque a teologia que lida com a reflexão a partir das Escrituras é uma reflexão na mente. São ideias que nós então extraímos das Escrituras e essas ideias nos levam a viver. Se nós tivermos uma doutrina errada, uma teologia equivocada, nossos comportamentos também serão equivocados. Então, quando alguém diz, olha, você não precisa de teologia, o que você precisa é de viver, cuidado, porque você nunca vai viver de forma correta se a sua teologia, se a maneira como você compreende as Escrituras não estiver correta. O diabo, nosso arqui-inimigo, o diabo que está a todos os dias a rodear a nossa vida, irmãos, ele sabe de uma coisa, que se mudar os nossos pensamentos, ele também muda as nossas ações. É por isso que Paulo vai dizer que a guerra ocorre no espírito, no homem interior, porque é uma guerra onde o diabo tenta implantar em nós um pensamento para que nossas ações sejam ações que não agradem a Deus.
pensamentos equivocados, que se distanciam da graça de Cristo Jesus. O nosso inimigo, ele não cessa, ele está todos os dias, todas as horas, buscando uma brecha para mudar o seu pensamento, a sua maneira de pensar, a fim de que você haja, se comporte de forma equivocada. O apóstolo Paulo, ele exorta aqui a igreja em Filipos a levar em consideração uma série de virtudes que precisam estar atreladas e ligadas aos pensamentos. O que Paulo vem instruir aqui, irmãos, são virtudes que nessa noite eu e você precisamos colocar naquilo que nós temos pensado, naquilo que tem passado em nossas mentes, para que nós possamos estar em paz com Deus, para que nós possamos, naquilo que venhamos a fazer, saber que não temos o que temer da parte de Deus, porque teremos dele a aprovação em nossos pensamentos. Então Paulo aqui, nas últimas palavras, ele vai mostrar àquela igreja no que aquela igreja deve pensar. Meus irmãos, pensamentos bons e ruins podem habitar em nossas mentes. Todos nós sabemos que vez ou outra aparecem alguns pensamentos ruins que nos massacram, que nos entristecem. Alguns pensamentos que nós não temos nem controle, que digam aqueles que têm enfrentado a ansiedade. A ansiedade muitas vezes, irmãos, nos faz pensar e acreditar em algumas coisas que nós não temos controle sobre aquilo ali. Basta um gatilho que aparece diante de nós e aquele sentimento avassalador nos faz acreditar em coisas que não existem. A ansiedade, irmãos, ela faz isso conosco. E pensamentos bons, pensamentos que glorificam a Deus, podem estar na nossa mente. Nós que somos crentes, cristãos, mas pensamentos ruins. E nessa noite, certamente, Deus irá nos ensinar a ter pensamentos bons, a como trabalhar com esses pensamentos que temos tido, de forma que Deus seja glorificado e estejamos em paz com Ele. Embora as virtudes que Paulo trata aqui nessa passagem não sejam virtudes exclusivamente de crente, de cristão, mas o que ele fala aqui é uma obrigação que todo cristão deve ter. Quando Paulo vai dizer, por exemplo, que os pensamentos precisam ser justos, o pensamento justo quem tem que ter não só são os cristãos. Os incrédulos também têm devem e podem ter pensamentos justos, mas nós que somos de Cristo, nós que temos a mente de Cristo, nós temos a obrigação. Então, deixa eu lhe dizer logo uma coisa. O que eu vou falar aqui nessa noite, com base nesse texto, é algo que você tem que trazer para a sua vida. Que você tem que se esforçar para que você, de fato, possa ter em seus pensamentos essas virtudes, essas marcas que são as marcas do próprio Deus no seu modo de pensar. Nossos pensamentos, eles precisam ser avaliados constantemente, não é mesmo? A gente precisa pisar no freio e dizer, opa, peraí, o que é que eu estou pensando? O que é que está passando aqui dentro da nossa mente? Às vezes isso acontece no fim da noite, né? Às vezes nós estamos constantemente avaliando os nossos pensamentos, para agirmos de forma prudente, mas o cristão sábio, ele precisa avaliar constantemente aquilo que ele está pensando, porque não é porque nós tivemos um pensamento que nos despertou, que nos alegrou, que esses pensamentos são necessariamente bons. Irmãos, pensamentos impuros e reprováveis podem estar na nossa mente. Se nós não pensamos como Cristo Jesus e como Deus, nós não estamos pensando de forma que Deus seja glorificado. E aí eu digo a você o seguinte: rotule seus pensamentos, rotule eles, pergunte nessa noite, que título você daria a esse pensamento? É um pensamento bom, louvável, amável, puro? É um pensamento que te leva para junto de Deus? Rotule os pensamentos que tem levado você a agir como você tem agido e lance para o lixo, no lixo, todos aqueles que não são dignos de Jesus. Então você precisa fazer isso. Avaliar os seus pensamentos nessa noite. Ver aqueles que glorificam a Deus e os que não glorificam a Deus, jogar na lata do lixo. Meus irmãos, para encontrar a paz de Deus, para estarmos em harmonia com o nosso Senhor, para encontrar a paz de Deus, irmãos, as nossas mentes precisam ser preenchidas pelos pensamentos que carregam a virtude do nosso Senhor. Para encontrar a paz de Deus, irmãos, as nossas mentes
para as nossas mentes, precisamos preencher nossos pensamentos com aquilo que vem do próprio Deus. E é isso que Paulo vai ensinar aqui nesse texto. Ele vai ensinar que todas as virtudes do Senhor, que tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é belo e amável precisa estar em nossos pensamentos. Quando o que está pairando nos nossos pensamentos é aquilo que não está de acordo com a natureza do nosso Deus, isso nos deixa inquieto. Eu falo aqui para o crente, né? Quando os seus pensamentos, você sabe que não glorifica a Deus, isso tira a sua paz, isso tira o seu sono, isso não lhe deixa confortável. O apóstolo Paulo nos revela então 6 virtudes que devem estar em cada pensamento nosso. E eu queria tratar cada uma delas com você nessa noite, para que você possa entender que pensamentos você precisa ter e eu também preciso ter. Primeiramente, irmãos, Paulo vai nos mostrar que os nossos pensamentos, eles devem estar fundamentados na verdade. Ou seja, os nossos pensamentos, eles precisam ser verdadeiros. Veja o que Paulo diz no versículo 8, ele começa dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. E perceba que ele vai usar lá no finalzinho uma frasezinha, que ele vai recomendar como é que essa verdade precisa estar nos nossos pensamentos. Ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a maneira como a igreja pensa, raciocina, planeja, deve ser um pensamento fundamentado, baseado na verdade. Pastor, mas a gente sempre age com a verdade. Pastor, sempre que vem um pensamento eu estou lidando com a verdade. Eu trouxe aqui uma estatística, embora não seja aqui do Brasil, mas é uma estatística muito interessante que fala sobre essa questão da verdade, lidar com a verdade. O reverendo Wisber, em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, constatou que apenas 8% dos pensamentos da população requerem uma preocupação legítima. Deixa eu lhe dizer aqui em números aproximados: a cada 10 pensamentos que você tem num dia, apenas um deles está lidando com a verdade e realmente deve gerar no seu coração uma certa preocupação. O restante, 90% dos nossos pensamentos, segundo essa pesquisa, é fruto da nossa imaginação. E é aí onde o diabo tem encontrado muita brecha. Por quê? Porque o diabo acaba tomando a nossa imaginação e nos fazendo acreditar naquilo que não é verdadeiro, e a gente fica atemorizado. A gente passa a viver não com os 10% de verdade, mas com os 90% que é mentira. Meus irmãos, o diabo, precisamos lembrar, ele é o pai da mentira. E ele é o pai da mentira porque lá no Gênesis, quando ele conversava com Eva, ele, irmãos, ali derramou sobre Eva, né, o seu veneno com as suas mentiras, colocando Eva contra Deus. Como diz lá em João, capítulo 8, versículo 44, o diabo é o pai da mentira. E por ser o pai da mentira, a imaginação falaciosa, aquela imaginação que nos faz muitas vezes acreditar em coisas que ainda não aconteceram, irmãos, não procede de Deus. Eu encontro pessoas que muitas vezes, irmãos, estão sofrendo muito por acreditarem em coisas que não existem. Às vezes a gente vai dar aconselhamento, irmãos, a pessoas que estão passando por crises de ansiedade, e a gente percebe a maneira como essas crises elas chegam sempre associadas a essa imaginação falaciosa de que o seu corpo está doente, que você tem um problema de saúde, que o seu coração não está bem, e você passa a acreditar nisso. Aí vai para o médico, chega lá, faz o exame, e aí o médico diz: você não tem nada, você está bem, sua saúde está perfeita. Mas você acreditou na sua imaginação. Você diz: pastor, mas eu senti meu coração ali palpitando, eu senti um tremor. E aí você percebe como a mentira é capaz de afetar a nossa vida. Meus irmãos, 90%, né, em números aproximados dos nossos pensamentos, nós não temos razões para nos preocupar com esses pensamentos. Apenas 10%, segundo essa estatística, realmente deve nos levar
a preocupação. Meus irmãos, uma mente onde a verdade permeia os pensamentos é uma mente governada pelo Espírito. Mas uma mente onde a mentira controla ela é uma mente onde o diabo, irmãos, assumiu o controle. Assumiu o controle. Uma mente onde vivemos ali sob o governo da mentira, o diabo está ali também operando, porque ele é o pai da mentira. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Qual é o temor que Paulo está mostrando aqui? O temor de que o diabo, ele plante mentiras na cabeça da igreja e a igreja seja governada por essas mentiras. Quando isso acontece, irmãos, nós nos distanciamos do pensamento de Deus, porque os pensamentos de Deus, irmãos, nos levam a viver governados, pautados pela verdade. Devemos nos certificar, irmãos, todos os dias, se os nossos pensamentos são verdadeiros. Você que tem lutado aí contra a sua imaginação, que tem massacrado você que tem perdido o sono, imaginando nas terríveis coisas que podem acontecer amanhã, é hora de se autocriticar. É hora de pedir juntamente com Deus e o Espírito Santo ajuda para que o Espírito Santo mostre a você a verdade que está acontecendo na sua vida. E talvez, quando você enxergar a verdade, a coisa não seja tão ruim assim como você está imaginando que seja. Talvez o que o diabo está tentando fazer na sua mente é implantar, amplificar em você uma mentira que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz. Meus irmãos, a paz de Deus, ela chega ao coração quando o Espírito Santo nos leva a viver fundamentados na verdade. Quando nós dizemos em termos práticos o seguinte: a partir de hoje eu vou viver com aquilo que realmente merece atenção, aquilo que realmente eu devo me preocupar. Pastor, e o que é isso que eu realmente devo me preocupar? Aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que pertence ao hoje, ao aqui e agora. Jesus diz: não andeis ansiosos, não se preocupem com o dia de amanhã, deixe o amanhã com os seus próprios males. E às vezes a gente vive com a nossa mente tão no futuro, que a gente não goza os prazeres do momento que Deus tem nos dado, e a gente vive uma vida irreal, imaginária. Viva o agora, meus irmãos. Agradeça a Deus pela respiração que você tem, pela saúde que você tem agora, por essa pessoa que está aí do seu lado, né? Agradeça a Deus porque você pode vir aqui adorar a Ele abertamente. Agradeça, por isso que é realidade, por isso que é real. Mas não deixe a sua mente ser controlada pela mentira diabólica, que te massacra, que tira de você a paz. Meus irmãos, Paulo nos mostra isso, que o pensamento, os bons pensamentos devem estar atrelados à verdade. Vivem governados pela verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Para que a paz de Deus invada nossas mentes, e nossos pensamentos, também devemos ser permeados, eles devem ser permeados com aquilo que é digno de respeito. E essa é a segunda virtude que Paulo associa ao pensamento. Ele diz assim: e tudo o que é respeitável, ocupe o vosso pensamento. O que é esse respeitável aqui? Tudo aquilo que merece honra e respeito. Um pensamento que glorifica a Deus é um pensamento, irmãos, que glorifica ao Senhor, que reverencia a Deus na maneira como esse pensamento é feito. Há muitas coisas nessa vida que não são dignas do nosso respeito, não é mesmo? Pois não merecem honra. Eu poderia aqui exemplificar uma série deles, né? A crueldade, a inveja, o egoísmo, qualquer pensamento que seja movido por isso, irmãos, não merece respeito, não merece honra.
Pensamentos respeitáveis são aqueles que nos fazem pensar em duas coisas. Primeiro, como amar a Deus acima de todas as coisas. Pensamento respeitável é um pensamento que me leva, que me coloca diante do Senhor como servo e como filho dele, obediente a Ele. Como amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, irmãos, é como amar o nosso próximo como a si mesmo. Se nós pensamos em nossos pensamentos, nós somos movidos por essas duas verdades, por esses dois deveres, esses mandamentos que o Senhor nos dá, irmãos, então nós certamente teremos pensamentos respeitáveis. Muitas vezes os nossos projetos eles não são dignos de respeito. E sabe por quê? Porque tramam o mal. Nossos projetos não são dignos de respeito, irmãos, respeito, porque o resultado daquilo que nós estamos pensando, arquitetando, vai trazer mal ao nosso irmão, vai nos levar para distante de Deus. Deus tem nos livrado, irmãos, de tantos projetos maus. Às vezes nós queremos e lutamos tanto que Deus nos dê aquilo que a gente quer. Senhor, me dar aquela casa dos sonhos que eu tanto quero. Deus conhece o nosso coração e conhece também o futuro. E muitas vezes Deus não dá, sabe por quê? Porque o fim daquilo ali vai nos trazer mal, vai nos fazer mal e vai fazer mal àqueles com quem nós convivemos. Meus irmãos, pondere os objetivos dos seus planos. Pensamentos respeitáveis são pensamentos que glorificam a Deus, pensamentos que honram o nome do Senhor. Lembre-se de que o nosso maior alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. São os dois alvos que Deus colocou para nós, irmãos. Se meu desejo é amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou saber, irmãos, o que eu devo deixar de lado. Um pai da igreja disse certa vez: ame a Deus e faça o que quiseres. Essa frase pode parecer até chocante. Poxa, mas então eu vou me envolver no pecado? Se eu amo a Deus, eu vou fazer o que eu quiser, então vou me envolver no pecado. Só que o que ele quis dizer, e está claro, é o seguinte: é que se você ama a Deus, tudo aquilo que não glorifica a Deus, você vai deixar de lado. Então, quando nós focamos no maior alvo da nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, tudo o mais vai se consertando e ganhando o seu devido lugar. Meus irmãos, nossos pensamentos eles serão dignos de respeito quando Deus for amado de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento. Mas Paulo ainda nos mostra outra virtude que deve acompanhar nossos pensamentos, a fim de encontrar a paz de Deus. E essa virtude é a justiça. Pensamentos, irmãos, bons são pensamentos justos. A palavra justo aqui nessa passagem, ela significa aquilo que é correto, que não foge da vontade de Deus. Aquilo que está de acordo com o juízo de Deus. Aquilo que Deus julga é o que é justo. A gente vê na sociedade aí a grande discussão política, social, é uma discussão da justiça. O que é justo? E aí a gente vê essa discussão sobre justiça, né, sendo estabelecida pelos homens. Então um grupo acha que justo é fazer A, o outro grupo acha que justo é fazer B, e a guerra está estabelecida. Para nós, irmãos, a regra de justiça não está num grupo da sociedade, não está no grupo A, B ou C, mas está na palavra de Deus. Justo é aquilo que Deus julga que é bom. Logo, uma vez que eu ouço que Deus julga como bom e vivo de acordo com isso que Deus julga como bom, eu vou viver ali justamente. Os nossos pensamentos precisam viver de acordo com o julgamento, a justiça de Deus. O pensamento, irmãos, que nos leva a agir com segundas intenções, ele pode ser aparentemente justo, né? Sabe aquela pessoa que da feira básica, que ajuda, né, o pobre, o que está na sarjeta.
Meu irmão, isso é uma bênção, né? Qualquer pessoa que vê uma ação dessa, nós vamos aplaudir, elogiar. Isso é algo justo. Só, irmãos, que a gente precisa lembrar o seguinte: são as intenções e motivações do coração que vão avaliar se realmente o que nós temos feito é algo justo. Porque pode haver segundas intenções. E quando os nossos pensamentos começam a pensar e a tentar fazer algumas coisas com segundas intenções, o pensamento deixa de ser justo. A ação pode até ser benéfica para um ou para outro, como provavelmente vai ser, mas a motivação está errada. Ela não é uma motivação como Deus quer, uma motivação justa. Quem foca no próprio benefício e não no próximo, ao fazer o bem, não tem pensamento justo. Eu poderia aqui exemplificar para vocês com a usura, né? A usura. O que é a usura? A usura é aquela pessoa que lucra em cima da desgraça alheia. Então, está lá, você de repente passou um aperto financeiro, está lá com a corda no pescoço, aí alguma pessoa descobre que você está numa situação como essa. Aí ela chega para você e diz o seguinte: ó, meu irmão, se preocupe não, vou tirar você da miséria, seus problemas acabaram. Vou fazer um empréstimo para você, vou lhe emprestar aqui, está aqui o dinheiro, tome, é seu. Você só paga uma pequena taxinha por mês e está tudo resolvido. E essa taxinha, irmãos, é a pá de cal na vida financeira da pessoa, né? Meus irmãos, o que é isso? Usura. Agir com segundas intenções. Parece ser bom, eu vou lhe ajudar, mas o pensamento, irmãos, não é justo. Não é um pensamento segundo Deus. Os bons pensamentos são pensamentos que têm justiça, e essa justiça é estabelecida por Deus. O salmista, ele deixou na sua mente cativa a palavra do Senhor e aprendeu a agir justamente. Como diz lá o Salmo 1, observe aí o versículo de número 2 e 3, que foi lido aqui inicialmente. Diz assim o Salmo 1, versículo 2 e 3. Antes, o justo, né, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que ele medita na lei do Senhor? Porque na lei do Senhor está a justiça. Agora veja como o salmista estabelece essa vida do justo. Ele diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será o que, irmãos? Bem sucedido. Onde é que está a mente e os pensamentos do justo? Na lei do Senhor. Ele medita dia e noite. E quando ele age segundo essa lei, a palavra do Senhor diz que a bênção o acompanha. Porque tudo o que ele faz será bem sucedido. Por que vai ser bem sucedido? Porque vai enriquecer a vida dele? Não, vai ser bem sucedido porque ele vai estar agindo segundo a vontade de Deus. Porque ele não vai estar pensando em lucro, ele vai estar pensando em ser fiel ao seu Deus. Este é o pensamento que nós precisamos ter. Este é o pensamento que nós precisamos ter. O mundo pensa de forma tortuosa, não é assim? O mundo visa o bolso à custa do próximo. O mundo vê uma grande oportunidade quando tem gente pensando, necessitando de dinheiro. Porque a necessidade, ela pode levar à escravidão, a ficar dependente do outro, a me tornar agora um servo do outro, porque eu estou numa relação agora de dependência. O pensamento justo deve nos levar a encarar os custos da obediência e servir os nossos irmãos como Cristo Jesus serviu. Meus irmãos, Cristo Jesus é um modelo para nós, né? E quando a gente olha para a vida dele, a gente vê o quanto foi custoso para o nosso Senhor obedecer à vontade do Senhor. Ele, enquanto esteve nesse mundo, não construiu castelos, não quis, aqui não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Vivia sustentado por ofertas e pessoas que ofertavam ali no seu ministério. Mas foi alguém, irmãos, que cumpriu com bom êxito, foi bem sucedido no ministério que recebeu do Pai. Ele viu o quanto era custoso, foi até a cruz, morreu, cumpriu então a vontade do Senhor para nos salvar. E nos deixou então um exemplo. O exemplo do que precisamos fazer e de como precisamos agir. Paulo ainda, irmãos, nos apresenta outra virtude aqui.
além das que já vimos até agora. Virtude essa que deve estar em nossos pensamentos para que possamos encontrar a paz de Deus. E essa virtude, a quarta virtude é a pureza. Pureza. Irmãos, além daquilo que é verdadeiro, além daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, os nossos pensamentos, eles precisam ser puros. Puros. A palavra que Paulo utiliza aqui é a palavra hagios, do grego, que significa separado, santo, pensamentos santos. São pensamentos que não contêm impurezas. São pensamentos, irmãos, que refletem a natureza do nosso Deus. As coisas puras são coisas dignas de estarem diante da presença do Senhor. Porque tudo aquilo que era considerado impuro por Deus, se chegasse à presença dele, era fulminado. Vocês devem lembrar daquele triste episódio dos filhos de Arão, que com a melhor de todas as boas intenções, entraram ali no templo e foram queimar a Deus um fogo estranho. Levítico capítulo 10. Chegaram lá, foram prestar esse fogo estranho, mas não estava de acordo com a palavra de Deus, eles foram fulminados. Sabe por quê? Porque o que foi posto na presença do Senhor não era puro, era impuro. E consequentemente eles sofreram as consequências dessa ação deles. Meus irmãos, pensamentos puros são pensamentos que são dignos de estarem diante da presença do Senhor. Eu pergunto a você, o que você tem pensado, o que você pensou nesse dia, é digno de estar na presença de Deus? Você tem plena certeza de que Deus não reprovaria aquilo que você tem pensado? Aquilo que ainda está aí passando dentro da sua cabeça? Irmãos, nossos pensamentos, eles precisam ser puros, puros. Pensamentos puros, irmãos, são pensamentos feitos sem o temor da reprovação do nosso Senhor. Pastor, eu estou com dúvida, eu não sei bem se o meu pensamento é puro ou não. Se tem dúvida, muito cuidado. Como diz, né? Alguém dizia sempre para mim o seguinte: olha, quando eu estava aprendendo a dirigir, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Se os seus pensamentos são duvidosos, você não sabe bem se isso que você tem pensado é digno de estar na presença do Senhor, avalie os seus pensamentos. Use a palavra de Deus como critério. Veja se Jesus pensaria isso que você tem pensado. Irmãos, avaliemos a pureza dos nossos pensamentos. Você pensaria o que está pensando agora diante de Deus? Ou será que Deus fulminaria os teus neurônios e o teu cérebro ao ver o que está passando aí na sua mente? Irmãos, se não, nossos pensamentos não podem estar na presença do Senhor, então esses pensamentos devem ser afastados, lançados, deletados, lançados na lata de lixo, porque eles não servem ao Senhor, eles não servem a nós. Você pode impedir que alguns pensamentos visitem você. Isso você pode. Você não pode impedir, melhor dizendo. Você não pode impedir que alguns pensamentos maus, tortuosos, vergonhosos, injustos, passem na sua cabeça. Você não pode impedir isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode impedir que eles habitem aí na sua mente. Você não pode impedir que eles visitem a sua cabecinha, mas você pode impedir que eles façam morada, que eles durmam, que eles acordem aí dentro de você. Portanto, meu irmão, afaste de você aquilo que é impuro. Afaste de você esses pensamentos que colocam na sua consciência esse peso do pecado. Meus irmãos, Paulo aqui nos ensina que os pensamentos da igreja, os pensamentos cristãos devem ser pensamentos puros, santos, dignos de estarem diante da presença do Senhor. Mas Paulo ainda nos mostra uma quinta virtude. A quinta virtude que Paulo nos mostra para encontrar a paz de Deus em nossas mentes é a amabilidade, ou seja, aquilo que é amável. Veja o que ele diz no versículo 8: tudo o que é amável, ocupe o vosso pensamento. O que é amável, irmãos, deve nos atrair, é digno de estar perto, né? Você conhece alguma pessoa amável? Deve conhecer. Essa pessoa, por ser amável, é uma pessoa que nos faz bem estar ao lado dela.
Faz bem porque nós percebemos no trato, no carinho, na atenção dessa pessoa, como é bom estar do lado dela. É diferente de uma pessoa intratável, uma pessoa áspera, fria. Irmãos, não nos atrai, né? O que nos atrai mesmo são pessoas amáveis, que a gente às vezes passa o tempo tão rápido ao lado delas, porque a companhia delas nos faz bem. Irmãos, pensamentos amáveis são pensamentos, irmãos, que nos atraem, são pensamentos, irmãos, que nos colocam mais junto de Deus, que nos faz viver mais como Cristo Jesus. Pensamentos amáveis devem preencher nossas mentes. À medida em que os pensamentos de Cristo crescem em nós, aquilo que pensamos atrai até outros filhos de Deus para estarem no mesmo relacionamento com o nosso Deus. Devemos nos lembrar o que diz lá Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ele diz o seguinte, que nós temos a mente de Cristo Jesus. A mente de Cristo Jesus está em mim e está em você. Logo, os nossos pensamentos devem expressar essa amabilidade de maneira que atraia outros aquilo que nós pensamos, a maneira como nós refletimos. Irmãos, em sexto lugar, a sexta virtude que Paulo aqui nos mostra e que deve estar em nossos pensamentos para que possamos alcançar a paz de Deus e encontrar a paz de Deus, irmãos, ele diz aqui, tudo aquilo que tem boa fama. O que é boa fama? Né? É o contrário de algo que tem má fama, infamado, né? Que possui uma má fama, ou seja, que todo mundo fala que é ruim, que está na boca das pessoas, e as pessoas dizem, olha, aquela não presta, não vale nada. Meus irmãos, Paulo diz aqui que tudo que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento. A boa fama tem aquilo que é digno de ser comentado entre as pessoas, ou seja, o que as pessoas julgam como algo bom. O pensamento cristão deve ser assim. Deve ser um pensamento em que, uma vez que ele está externado, uma vez que ele está exposto para a sociedade em público, as pessoas olham para ele e veem ele como algo digno de ser comentado, um bom pensamento. Se você dissesse os teus pensamentos, as pessoas fariam bons comentários acerca dele? Será que as pessoas fariam se escutassem os teus pensamentos acerca do teu irmão, do teu vizinho? Não daquele vizinho bom, mas daquele vizinho chato. Se as pessoas ouvissem os teus pensamentos, será que diriam, que pensamento bom o seu? Ou será que as pessoas diziam, meu Deus, como ele e como ela é perversa? Meus irmãos, infelizmente, os pensamentos ruins rapidamente recebem fama, né? Os pensamentos ruins rapidamente recebem fama, porque todo mundo fica sabendo, só que essa fama não é boa, não é a boa fama. A boa fama tem aqueles que têm os pensamentos, os bons pensamentos que estão em nós e que nos levam então a proclamar as virtudes de Deus àqueles com quem vivemos, àqueles que estão à nossa volta. Não devemos temer apresentar os bons pensamentos que o Espírito Santo nos deu em Cristo Jesus, mesmo que o mundo vai reprovar, mesmo que o mundo vá querer calar a voz do Espírito Santo, os nossos pensamentos, nós não devemos deixar de apresentá-los. Sabe lá no seu trabalho, sabe naquele conflito que você está encontrando, na família, expresse, torne público os pensamentos de Cristo em você, para que as pessoas possam ver e atribuir boa fama ao pensamento que está em você e que vem de Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo que é virtuoso é digno de louvor e deve habitar as nossas mentes. Paulo então, ele termina, observe no versículo 8, ele termina esse versículo dizendo o seguinte, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele termina aqui usando uma palavra que era muito utilizada, traduzida aqui por virtude, muito utilizada entre os gregos, para se referir às qualidades e às virtudes máximas que alguém deveria ter.
E aí ele fala, né, que se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Irmãos, é assim que a paz de Deus fará morada em nós. Quando os nossos pensamentos forem permeados, forem encharcados com as virtudes de Cristo Jesus, com as virtudes de Deus. Por isso que Paulo diz no versículo 7 aqui do capítulo 4, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o quê? E a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que isso acontece? Quando nós temos bons pensamentos. Quando os nossos pensamentos são pensamentos feitos sob a virtude ou com as virtudes de Deus. Faça uma filtragem nessa noite. Use um filtro e faça uma filtragem dos seus pensamentos, dos pensamentos que têm ocupado você, que têm permanecido com você talvez semanas, dias, meses. Filtre, porque esses pensamentos possam ser que não sejam pensamentos louváveis a Deus. Quantos deles são verdadeiros, respeitáveis, puros, amáveis, justos e que têm boa fama? Você deve fazer um filtro. Nessa noite, o que Deus nos mostrou aqui são as virtudes que precisam estar em cada pensamento nosso. E aqueles que não têm essas virtudes, nós precisamos lançar no lixo, porque não nos fazem bem, porque vão nos levar a ações que não glorificam a Deus. Para que as preocupações e ansiedades não encontrem lugar em nossas mentes, precisamos ter mentes virtuosas, mentes que lidem com a verdade. Meu irmão, você que está enfrentando aí luta com ansiedade, que tem convivido com os seus fantasmas, você sabe que fantasma não existe, mas a mente muitas vezes quer nos levar a acreditar neles, e a gente acaba sofrendo com isso. O que Deus nos ensina aqui é que os nossos pensamentos devem ser pensamentos fincados, consolidados na verdade. Portanto, meus irmãos, cultivemos bons pensamentos. Para isso, peçamos ao Espírito Santo que faça com que as virtudes de Deus, reveladas na sua palavra, sejam o critério para cada pensamento que passar em nossa cabecinha. E eu queria nessa noite fazer uma oração. E nessa oração pedir a Deus que nos ajude a filtrar, que nos dê a sabedoria para filtrar o que temos pensado, o que temos maquinado dentro da nossa cabeça, para que fique apenas aquilo que é digno de louvor ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Eu convido os irmãos que estão presentes a ficarem de pé. Meu Deus, Tu és o Senhor que conhece o nosso coração, Tu és o Senhor que conhece a maneira como os pensamentos têm aparecido em nós, a partir daquilo que temos visto, Senhor. Muitas vezes estamos a observar eventos, situações que geram pensamentos em nossa mente, mas são pensamentos que não são verdadeiros, Senhor, alguns deles. E eu te peço que o Senhor nos livre das mentiras do diabo. Faça, Senhor, com que a nossa mente seja uma mente cativa à verdade, à pureza, à Tua santidade. Pai, que tudo aquilo que for bom e agradável, de fato, esteja na nossa mente, para que possamos estar em paz contigo, Senhor. Para que o inimigo não venha nos massacrar, não venha, Senhor, nos gerar pavor e terror dentro dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, por este meu irmão que nesse momento tem enfrentado lutas terríveis, Senhor, por conta desses pensamentos que tem passado na sua cabeça. Meu Deus, Tu sabe os gatilhos que tem despertado, os terrores e os fantasmas dentro do coração e da mente dele. E eu te peço nessa noite, Pai, que a Tua palavra, que aqui foi ministrada, Deus, encontre lugar em seu coração, para que ele possa, Senhor, ser vitorioso nessa guerra espiritual que ele está enfrentando. Também te peço por esta irmã, Senhor, que já não tem dormido direito, que já não tem se alimentado direito, Senhor, porque os seus pensamentos são pensamentos escravizados, porque são pensamentos, Senhor, que não glorificam a Ti e ela não sabe como se libertar. Eu te peço que o Teu Espírito, não eu, mas o Teu Espírito, a liberte, Senhor, que o Teu Espírito quebre as algemas da mentira e que ela possa, Senhor, gozar a paz que excede todo o entendimento,
que nos guarda em Cristo Jesus. Meu Pai, eu te peço assim, eu te oro e te rogo que o Senhor continue a nos abençoar, a nos edificar para a glória do teu nome. Recebe assim o nosso louvor, desde já te agradecemos por essa reunião nessa noite, continua nos abençoando e dá-nos uma noite, Senhor, de sono e descanso, para que amanhã nos nossos afazeres domésticos e profissionais nós venhamos honrar o teu santo nome. Meu Pai, assim eu te peço, assim eu te louvo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do eterno Pai estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima noite. Os irmãos também que estavam e que estão na internet.